Nós estamos estudando o livro de Isaías, estamos aí nas últimas lições do livro de Isaías, e eu espero que você tenha crescido e aprendido, porque é um livro messiânico, que fala de Jesus, é chamado do quinto evangelho, tantas citações que são faladas no Novo Testamento, cerca de 400 citações de Isaías no Novo Testamento, né, pelos apóstolos, por Jesus, enfim, quantas coisas nós aprendemos aí. Mas também é um livro que fala da volta do cativeiro do povo de Judá e do seu retorno, né, do cativeiro. Nós vemos que é um livro que fala sobre isso também. E a lição que nós vamos ter nessa manhã, ela fala de missões, né, outra perspectiva de missões. E é maravilhoso a gente saber disso. E como eu orei, muitas vezes a gente não para pensar que nós somos um povo privilegiado. Nós somos alcançados por missões. Um dia um missionário chegou aqui na nossa nação, e começou a plantar uma semente, e essa semente germinou. E hoje, o Brasil é um país que de norte a sul, leste a oeste, o evangelho é pregado em todos os locais. As pessoas, dificilmente, uma pessoa no Brasil vai falar que nunca ouviu falar de Jesus. Um país cristão, e que o evangelho da forma correta tem sido pregado, né, em muitos lugares. De forma incorreta também, alguns por ambições, mas não importa, como o apóstolo Paulo falou, que o evangelho seja pregado, e que ele alcance muitos corações, e as pessoas que são sinceras, tementes a Deus, elas vão se voltar para a palavra e vão ver o que é correto e como nós devemos seguir a palavra de Deus. E nós temos muitas pessoas que não são alcançadas. E o capítulo que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 56 de Isaías, ele fala, né, sobre... Ali, Isaías faz uma paradinha, né, de falar para os judeus e traz uma palavra para os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não têm o temor de Deus no seu coração. E ele mostra que é preciso pregar também para essas pessoas. Às vezes a gente é alcançado e nós usufruímos dessa bênção da salvação. Nós temos a certeza que nós vamos morar no céu, porque a palavra de Deus nos diz isso, mas nós não falamos dessa palavra para as pessoas, às vezes, que são mais próximas nossas e que não foram alcançadas ainda. Às vezes nós deixamos de convidar as pessoas para vir à igreja, porque aquela pessoa, às vezes, rejeitou por um momento o seu convite ou a palavra que você deu para ele. Mas nós não podemos desistir de forma nenhuma. Então, vamos abrir em Isaías 56, nós temos o versículo que é chave, né, para esse tema que nós vamos estar abordando, que é o versículo de número 7, eu mesmo vou estar lendo aqui, diz o seguinte: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, todos os povos. Os judeus achavam que Deus era o Deus exclusivo deles, que só eles tinham Deus, que só eles tinham o privilégio, e era a nação escolhida por Deus, e ponto final.
eles, no meio deles, eles serviam a Deus, muitas vezes se afastavam, mas serviam a Deus, e Deus tinha escolhido o povo judeu exatamente para mostrar ser um povo exemplo para as outras nações, e porque desse povo também nasceria o Salvador, que é Cristo, para ser o Senhor de todas as nações. Então, o plano de Deus para a salvação não era apenas para os judeus. Os judeus eram um sinal, era uma nação para ser Deus trabalhar, para ser exemplo para as outras nações, para que um dia nascesse Jesus e Jesus Cristo alcançasse também todas as nações. Esse era o plano de Deus, não era salvar apenas um povo. Às vezes a gente tem aqui no Brasil, calcula-se que hoje tem mais de 40 milhões de evangélicos, e a gente acha, muitas vezes, que é só para a nossa nação. Mas quando você olha o mapa mundial, você percebe que muitas nações estão sem ninguém para falar de Jesus para elas. Você viaja, né? Agora, recentemente, viajei na Tailândia, um país budista, uma parte hinduísta e muito poucos cristãos. Mais de 95% de budistas. E eles não creem em Jesus como Salvador. Acho que Jesus foi um grande homem, uma alma iluminada, uma pessoa que foi reencarnando, e chegou no topo, mas não é o Messias, não é o Salvador. Então eles creem na reencarnação, eles creem que para a salvação vai à medida que você vai passando por novas vidas aqui na terra, quando a palavra de Deus mesmo diz, lá em Hebreus 9, 27, que o homem morrerá uma só vez e depois virá o juízo final. Então muitas pessoas sendo enganadas, vivendo uma vida, falam, não, eu estou vivendo dessa forma, mas na próxima vida eu vou viver melhor, e eu vou evoluindo até chegar num nível. E estão caminhando um caminho de quê? Perdição. Um povo não alcançado, um povo que o evangelho ainda está muito longe do coração desse povo. E assim, nós poderíamos citar quantas e quantas nações. Você chega nos países árabes, países totalmente muçulmanos, alguns terrivelmente muçulmanos, como a Arábia Saudita, que se você falar que é cristão, você pode ser morto. Se você pregar lá, você pode ser morto. Inaceitável, Bíblia. Então são países, mas aqui Deus está mostrando nesse capítulo, e nós vamos estar falando alguns detalhes, né, desse capítulo, que ele veio não apenas para uma nação, bênção que um dia nós fomos alcançados, bênção que a liberdade de nós pregarmos o evangelho. Enquanto estou pregando aqui, tem gente que está assistindo na internet, e isso fica lá na internet, e as pessoas vão assistindo, e tem oportunidade de ser alcançadas por Jesus. E hoje, com a abertura, né, com a internet, olha como Deus é maravilhoso, Ele quer alcançar todas as nações. Isso aqui pode estar sendo ouvido, a pessoa pode entrar na internet, né, e em outros locais, talvez não entendam, porque mal parte não entende português, mas alguns pregadores em inglês, eles entendem a palavra em inglês, e vão ouvir a palavra, e certamente muitos serão alcançados, né? Dos meninos que foram, todo mundo acompanhou, né? Os meninos que estavam ali na Tailândia, de um time lá,
que estavam na caverna lá e que estavam para morrer e que foram salvos, né? E quem estava ali, quem descobriu foi uma missionária. Dentre eles, 8, parece que 8 estavam fazendo ritual para monge budista, mas um era cristão. E Deus certamente alcançou aqueles outros ali, e eles tiveram a oportunidade de ouvir, e oraram junto com aquele menino, e certamente ele orou, pedindo que Deus o salvasse, e Deus teve misericórdia e salvou. Então nós vemos o agir de Deus, que a gente nem imagina. Deus está agindo neste mundo, porque Ele é um Deus que quer alcançar todos os povos, aqueles que se quebrantarem para Ele. E às vezes a gente deixa de falar, nós temos liberdade para falar, nós deixamos de falar de Jesus para as pessoas, nós deixamos de convidar para vir à igreja. Então eu creio que essa é uma chamada. Semana que vem nós teremos os meninos lá da África, de Uganda, o Atuto, os meninos cantando, trabalho maravilhoso, os meninos órfãos, e eles, uma igreja faz missões ali, e esses meninos estão sendo evangelizados, salvos e pregando do poder de Deus em muitos lugares. É uma coisa linda o trabalho. Então nós temos visto Deus agir lá na Uganda, em outros países, Deus ter a misericórdia e começar a plantar essa semente. Às vezes você pode pensar assim, não, são 3.000 meninos, cada menino desse vai plantar uma semente na sua nação um dia, e vão começar a ser pastores, missionários, e o evangelho será pregado, e certamente muitos daquela nação serão alcançados pelo Senhor. Então nós temos que começar a perceber que esse é o plano de Deus, né? Esse é o plano de Deus. E às vezes a gente pensa assim, quando Isaías prega aqui, ele está falando para pessoas que não eram alcançadas. Até mesmo os egípcios, eles tinham noção de quem era Deus. Eles podiam não se dobrar diante de Deus, Deus não ser o Senhor deles, mas tinha muita gente no Egito que cria em Deus. Olha, vamos abrir aí em Êxodo 9, versículo 20 e 21. Pode ler. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então tinha muita gente entre os egípcios que falaram, olha, Deus falou, vamos tirar o nosso gado e levar para dentro das casas, porque se Deus falou, vai acontecer. Eles tinham já o temor de Deus, porque eles certamente viram o poder de Deus. Quando eles começaram a ver aquelas pragas, falaram, não, Deus é Deus mesmo. As pragas acontecendo, eles viram que Deus era Deus. Então nós temos que entender que muitos povos, que às vezes a gente acha, não, esse povo é endurecido, esse povo mata as pessoas, mas tem muitos cristãos já alcança, muita gente que tem o temor de Deus, e Deus, Ele quer alcançar a muitos, né? A muitos, né? Abra ainda Êxodo 12, (43). Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão:
Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então, os estrangeiros, as pessoas que não eram judeus, que não se convertiam ou não se convertiam ao judaísmo, eram tidos como estrangeiro, como povo não alcançado por Deus. E hoje os povos que não são alcançados por Deus são os povos o quê? Que não têm Jesus. Quem é a nossa Páscoa? Eles não poderiam participar da Páscoa. Então as pessoas que não têm Jesus são tidos como povos não alcançados por Deus, porque Jesus é a nossa Páscoa. Ele se tornou a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós estamos celebrando aqui exatamente a nossa Páscoa, que é Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado. Então nós temos que ter essas noções de quem que era o estrangeiro, quem que é hoje o estrangeiro, quem que é o povo não alcançado. São todas as pessoas que não têm Jesus. Então você pode ter lá longe em um país um budista ou um hinduísta ou um muçulmano não alcançado, mas você pode ter um vizinho não alcançado que não tem Jesus. Então missões é para lá longe. Nós temos que fazer missões para longe, mas nós temos que fazer missões perto, porque tem muito não alcançado perto da gente, muito não alcançado perto da gente. Então sim, pode até existir cristãos muito escondidos, né? Mas é proibido que ele propague a sua fé. Na Tailândia é mais aberto, não tem problema. Então tem hinduístas lá, tem cristãos, budistas, mas é lógico, é sempre um pouco discriminado, mas não há perseguição. Não há perseguição na Tailândia. É falta mesmo, porque lá é a raiz do budismo. Você tem ideia? As cinzas do Buda estão lá. Graças a Deus que nós não temos as cinzas de Jesus em Jerusalém, porque Jesus está vivo. Mas as cinzas do Buda, o povo viaja, todo mundo, o mundo budista, né? A China, que a China, na verdade, assim, é um budismo meio falsificado, porque eles fazem uma mistura da filosofia, né, dos filósofos chineses com o budismo. Então eles fazem uma mistura, e aí eles têm uma mistura, mas na Tailândia já é mais rigoroso em relação ao budismo, né? Normalmente aos 18 anos nossos meninos vão para o serviço militar. Aos 18 anos eles normalmente servem como monge durante um ano, e depois os que querem seguir na carreira de monge vão, os que não, pronto, mas aprenderam, na mente deles foi totalmente enraizado a religião do budismo. Então, uma forma que nós deveríamos pensar, deveríamos fazer um intensivo de um ano, em vez dos meninos ir para o serviço militar, e um ano de intensivo sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, etc. E às vezes a gente não faz isso, né, de forma nenhuma, né? Tem algumas igrejas que nem fazem estudo bíblico, não tem nem estudo bíblico. Nós temos que estudar a palavra de Deus para mostrar realmente que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que a palavra de Deus é verdade. Então que bom que nós estamos aqui na escola dominical, que nós aprendemos sobre isso. Quando nós lemos Isaías e vendo as profecias se cumprir em Jesus, nós falamos, olha, se cumpriu em Jesus, vai se cumprir um dia a volta de Jesus também, né? Se nós morrermos, nós vamos para o céu, porque a palavra é verdade. Então nós passamos
crer em Jesus. Então nós precisamos estar aí firmados na palavra, né? Oi. Satanás, ele tenta enganar cada pessoa e algumas nações com determinada forma, né? O budismo, ele prega sobre a reencarnação, que a pessoa vai evoluindo, evoluindo. Então, você tira um pouco da culpa. Ah, não, se eu morrer, eu sou malzinho, mas eu venho na próxima vida melhorzinho, né? Então, ele vai sendo enganado, vai sendo enganado. Agora, nós temos que saber o seguinte, que o cristianismo, ele veio realmente para libertar o homem do jugo de Satanás, porque algumas religiões dessas aí, há uma opressão muito grande, satânica, você percebe no ambiente, no ar, né, que realmente Satanás está por trás daquilo ali, né? Então, como é que as pessoas, você chega nos templos, estão Buda deitado, que vai daqui até lá, assim, deitado, e as pessoas ali, passando ali, adorando, e para eles receberem a sua bênção, eles têm que pegar um valor em dinheiro e colocar em cada cestinha, né, cestinha, uma vasilhinha de coisa, aí vão colocando uma moeda em cada moedinha ali. Então, vão lá e trocam um dinheiro, se eles não têm a moeda, para trocar, para colocar, para receber a bênção. E nós já recebemos a bênção, porque Jesus é a nossa bênção. Nós não precisamos pagar nenhum preço, Jesus já pagou todo o preço por nós. Então, nós não precisamos de nenhum sacrifício, nós temos que apenas seguir a sua palavra, viver como ele viveu. Sou cristão? Tenho que viver como ele viveu. Tenho que procurar seguir os seus ensinos, e ponto final, né? E assim, acaba tendo coisas que são boas, porque nas falsas religiões, por exemplo, do budismo, porque eles têm alguns conceitos filosóficos que são bons, são coisas boas, né? Em relação a tratar o próximo, em relação à caridade. Então, são conceitos filosóficos que são bons. Então, a pessoa acha, não, realmente, isso é bom. Não é de todo mal. Ensina a pessoa a ser uma pessoa mais humana, tratar melhor o próximo, etc. Mas Satanás, ele engana dessa forma, e engana de forma drástica quando ele, por exemplo, tem a igreja de Satanás, que as pessoas fazem trabalhos para destruir a vida do outro, para ter sucesso, elas fazem sacrifícios até humanos, nós sabemos disso, alguns satanistas que fazem isso. Então, Satanás vai enganando os níveis. Então, você quer ter sucesso de qualquer jeito? Quer me seguir? Então, você faça isso, faça maldade, passa a perna nos outros, etc. Faça assim, não seja bobo. Então, é escrachado de um lado e enganoso com uma capa de bondade de outro, porque aí vai enganando as pessoas. Mas nós que conhecemos a Jesus sabemos que só Jesus Cristo salva, só Ele é o Salvador. E existem povos e povos e povos que não são alcançados, e nós temos que ter misericórdia. Tem gente que fala assim, para que dar dinheiro para missões, fazer campanha para missões, para que a pessoa vai evangelizar lá, tem tanta coisa para evangelizar aqui. Gente, um dia nós fomos evangelizados, porque alguém se importou com o Brasil, e tem muitas nações que, se não for gente do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros países, né, que estão evangelizando, for para lá para evangelizar, eles nunca serão alcançados, porque como eles vão entender o evangelho se não há quem pregue? Se não há quem pregue, então precisa da pregação do evangelho. Vamos abrir de novo Isaías 56.
Então, para fazer missões, a primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 1 e 2, Deus começa a falar com eles, que eles têm que colocar a casa em ordem, E antes disso, no capítulo 55, Deus já começa a chamar a atenção para eles, e nós vamos ler esses versículos, antes de ler Isaías 56, Isaías 55, versículos 6 e 7. Por favor, alguém com o microfone leia. Isaías 56, quem está? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-te para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos... Até aí, os 6 e 7. Então, nós vemos aqui que ele começa a chamar a atenção do povo de Israel, o povo que estava, que iria para o cativeiro e tudo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. Então, para nós evangelizarmos, para nós pregarmos o evangelho, a primeira coisa que tem que acontecer é o quê? Nós temos que consertar, nós temos que ter vida no altar. Não adianta você falar para as pessoas de Jesus se você não vive como deveria viver o cristão. As pessoas, elas ouvem mais o seu testemunho do que as suas palavras. Eles ouvem muito mais o seu jeito de viver. Porque é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, abraçar um ou outro, paz do Senhor, meu irmão, estou com a Bíblia debaixo do braço, mas lá fora, diante das situações, no trabalho, na escola, aí é que nós fazemos a diferença. O nosso comportamento vai fazer toda a diferença para nós pregarmos para as pessoas, porque elas não ouvirão se eu prego uma coisa e vivo completamente diferente do que eu prego. Então, a primeira coisa, quando nós vemos aqui Isaías, o versículo 1 e 2, pode ler o versículo 1 e 2 aí, por favor? Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Então, nós vemos aqui Isaías falando ali para eles exatamente o seguinte: vamos consertar a casa. Então, quando ele fala assim, mantende o juízo, fazer a justiça, ele diz o seguinte: mantende o juízo. Ele está dizendo o que é isso aqui? Arrependam-se dos seus pecados. É o que o Evangelho prega. Quando João começa a pregar o Evangelho e falar que Jesus, o Salvador Messias, viria, a primeira coisa que ele começa falando é: arrependei-vos dos seus pecados. Então, quando ele coloca aqui, mantende o juízo, é para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Eles estavam afastados de Deus, era o povo de Deus, mas não tinham nada de Deus mais, porque a gente lê o que eles estavam fazendo, os reis estavam fazendo, e o povo estava fazendo, eles estavam afastados de Deus, não havia justiça social, eles não se importavam com os órfãos e as viúvas, os que tinham mais riqueza exploravam os que tinham menos riqueza, os pobres, havia prostituição até entre os sacerdotes, então estava um terror. Então ele falou: arrependei-vos. Primeira coisa, para a gente pregar o Evangelho, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que consertar a nossa casa.
E quando eu falo casa, eu estou falando aqui da igreja, é claro, mas eu estou falando individualmente, cada um de nós. Cada um de nós. E aí ele ainda fala, fazei a justiça. Fazer a justiça é o quê? Guardar a lei de Deus. Quando eu guardo a lei de Deus, quando eu sigo os mandamentos de Deus, eu estou guardando a justiça. Eu estou guardando a justiça. Então, por que o evangelho não tem sido mais eficaz no Brasil? Por que não está fazendo tanta diferença? Apesar que as pessoas estão falando, não, o evangelho não faz diferença no Brasil, mas tem feito, porque tem um povo que tem orado. E se tem muita gente que está preso em função da corrupção, não importa de qual partido que é, gente, não importa. Corrupto tem que ser preso realmente. Aquele que está roubando, quando uma pessoa corrompe e ele rouba 1 bilhão, ele é mais assassino do que um que dá um tiro numa pessoa, porque ele está roubando dinheiro que vai para o hospital, que salva vidas. Muita gente morrendo porque não tem dinheiro nos hospitais, um caos. Nossa nação está na situação porque não tem estudo, muitas vezes não tem escola decente, professores, paga muito mal os professores. Quando paga, né? Quando não enrola ainda, divide em tantas prestações, infelizmente. Por quê? Porque tem condições de fazer isso. Tem condições. Não é por falta de dinheiro, é por falta de usar o dinheiro da forma certa. Então nós temos que continuar orando, para que Deus traga à tona a todos os podres aí. Todos os podres. Não é de um partido aqui, outro ali. Nós temos que pensar nessa nação salva para Jesus. Que Deus possa alcançar essas pessoas que estão na cadeia, que se corromperam. Nós não temos, essa pessoa também tem que ir para o inferno. Não. Gente, nós temos que orar para que essas pessoas sejam alcançadas. Ali, se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, para Jesus, que entregue seu coração a Jesus, que eles encontrem pessoas para falar de Jesus, porque não importa, pecado é pecado, e esse pecado pode se arrepender, a pessoa pode se arrepender. Quando nós pensamos, às vezes, nós somos muito duros com os pecadores, fulano fez isso e tal, nós esquecemos quem foi Paulo, antes de se converter. Ele perseguiu os cristãos, ele matou cristão, gente. Paulo perseguiu o cristão, e se tornou um grande homem. Por quê? Porque ele se arrependeu, e dali em diante ele fez justiça, ele seguiu a lei de Deus, Então é importante que a gente, primeira coisa, consertar a casa, vamos continuar orando, continuar acreditando que a nossa nação pode ser mudada. Se os 40 milhões de evangélicos fossem evangélicos de verdade, eu tenho certeza que essa nação já tinha mudado há muito tempo, quando já estava em outro patamar. Porque agora, a gente vê, o cara fala que é evangélico, e botando dinheiro na cueca, na meia, e orando depois, Deus, obrigado por essa bênção, corrompendo, é misericórdia, tem que arrepender dos seus pecados. Nós temos que ser puros, limpos, seguir as coisas corretas, fazer as coisas direito, né? E ainda ele fala assim, no versículo 2, bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado. Quando ele coloca aqui profanar o sábado, porque os judeus guardavam o sábado, era o dia sagrado para eles, o dia que eles separavam para servir a Deus. Hoje nós sabemos que nós, não da forma religiosa que eles seguiam, que eles começaram a colocar um tanto de regra no sábado que Deus não tinha colocado. Deus só queria ser adorado, que o povo separasse um dia. Eles começaram a colocar uma série de regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode, tudo invenção deles mesmos, da cabeça deles. Hoje, em função de Jesus ter ressuscitado no domingo,
em função do Pentecostes ter acontecido no domingo, da igreja se reunir no primeiro dia da semana, hoje nós separamos o domingo. Eu já cansei de falar isso aqui. Separamos o domingo, a maior parte dos cristãos do mundo fazem isso, separam o domingo, em função disso, porque a igreja primitiva fazia assim. Porque Jesus ressuscitou, houve o Pentecostes no primeiro dia da semana, então eles faziam dessa forma. E nós continuamos fazendo isso. Guardar o sábado, aqui tem um sentido de pessoas que realmente colocam Deus em primeiro lugar, que fazem da sua vida uma vida de adoração a Deus. É claro que todos os dias nós adoramos a Deus, mas quando uma pessoa tem isso no seu coração, não, hoje é o domingo. Se a pessoa às vezes trabalha todo domingo e não pode separar o domingo, se guardar a segunda, se guardar o sábado, se guardar a sexta, não importa, mas que separe um dia para adorar a Deus, para fazer do Senhor o Senhor da sua vida, para ter comunhão com os irmãos. Nós não somos legalistas, mas nós seguimos a lei de Deus. É uma forma de eu falar assim: eu amo a palavra de Deus, eu amo a lei de Deus, eu amo o que Deus ordena para mim. E quando Deus ordena que nós deveríamos separar um dia de descanso para nós estarmos adorando ao Senhor, nós fazemos isso. Então nós temos que consertar. Tem gente que vem na igreja uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, tudo ele tem. Não, domingo é o meu dia de descanso. Espera aí, é o dia de descanso, é o dia que você separou, que Deus separou para você, ou é o dia para você descansar? Descanse, tudo bem, esteja com a sua família, orem juntos, leiam a Bíblia juntos, etc. Mas tem que ter prazer na casa de Deus. Quando o cristão perde o prazer na casa de Deus, tem alguma coisa errada com ele. Existem termômetros que mostram frieza espiritual, e uma delas é perder o prazer em ir à casa de Deus. Porque o cristão que está cheio do Espírito Santo, que está cheio do amor a Jesus, o prazer dele é louvar a Deus de forma congregacional, é de ouvir a voz de Deus. Deus, eu vou na tua casa, fala comigo, mas eu quero te louvar, quero ter um tempo para te louvar ali, junto com meus irmãos, estabelecido por Deus. Então nós temos que estar consertando, e aqui ele ainda diz, e guarda sua mão de cometer algum mal. Guarda sua mão de cometer algum mal. Então você viu o mal, desvia do mal, foge do mal, corre do mal. Primeiro, a minha vida. Fazer missões, nós só vamos ser eficazes, as pessoas só vão ver que tem Jesus na nossa vida, quando a nossa vida demonstra isso, através do nosso testemunho, através da nossa vida no altar, através da nossa vida de adoração, nossa vida de oração. É assim que nós vamos demonstrar. Então esses 2 primeiros versículos, que começa já no capítulo 55, é um conserto, é uma volta para Deus. O povo que estava afastado, voltar, arrependimento de pecados, arrependimento de pecados. A pessoa que começa a achar tudo muito normal, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer isso, por trás você pode saber que ele está querendo esconder o pecado dele, ele está querendo esconder o pecado. Então começa a ficar liberal demais. O dia que eu estiver liberal demais, é porque eu estou querendo esconder um pecado, pode ter certeza disso, porque começa a tentar tirar o sentimento de culpa e levar os outros para pecar junto com a gente, que ele fica mais tranquilo, porque nós temos que seguir a palavra de Deus. Tem gente falando por aí, outro dia vieram falar, acho que eu falei isso domingo, uma pessoa
já antiga, de crente, falando que não tem problema sexo antes do casamento. Misericórdia, misericórdia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Claro que tem problema, é pecado contra Deus, afasta de Deus, arrependei-vos. Arrependei-vos. Então é a palavra de Deus. Aí quando a gente começa a amenizar, por trás, é porque está querendo pecar ou já está em pecado. Porque quem ama a palavra de Deus, ama o Senhor, peca por acidente. Nós, infelizmente, gente, a gente é falho demais e não devemos jogar pedra em ninguém. Mas a palavra tem que ser pregada. A gente tem que pregar a palavra, pecado é pecado, e nós vamos continuar falando contra o pecado. Agora, pecou, arrependeu, meu irmão, vai, não peques mais. Nós estamos aqui juntos, vamos orar juntos, vamos estar juntos nessa caminhada. É assim que o cristianismo, que Jesus Cristo demonstrou, que ele não aceitava o pecado. A mulher adúltera, quando pecou, falou: olha, não faz mais isso não, você está errado. Vai, não peques mais. Mas alcançou o coração, amou, estendeu as mãos, não jogou pedra, como os outros estavam jogando pedra. Nós também não podemos jogar pedra no pecado das pessoas, mas nós temos que falar. Não deixa uma pessoa cair no buraco. Você está vendo que ela está em pecado, está caindo no buraco, você está deixando ela cair, porque ela vai para o inferno, não é? Aí, no versículo 3, alguém leia, por favor, o versículo 3. E não fale o estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Que acontecia? Muitas pessoas, eles estavam se unindo aos judeus, seguindo o Deus vivo, mas eram estrangeiros. E quando Deus fala na volta para Jerusalém, muitos deles, enquanto os judeus estavam ali, eu fico imaginando, na fila para voltar, vamos fazer uma grande fila para a gente voltar para a nossa nação, Deus está libertando e tal, aquela coisa, aquela euforia. De repente, alguns que eram estrangeiros, e se eu for para lá? Será que eles, chegando lá em Jerusalém, eu vou ser aceito como eu sou aceito aqui? E alguns eunucos, por quê? Porque na palavra de Deus, os eunucos não poderiam, aqueles que eram inférteis, não poderiam entrar na casa de Deus também. Deus tinha estabelecido dessa forma, como uma forma de mostrar que a pessoa tinha que ter uma perfeição para entrar na casa de Deus. Hoje nós sabemos que a perfeição está aqui no coração, né? Nós entramos, não importa se a pessoa é infértil, se a pessoa tem anão, eunuco, etc. Aqui está citando o eunuco, que era o mais comum. Anão, tinha alguma coisa, algum defeito físico, não podia entrar na casa de Deus. Lá no santo lugar. Não podia de forma nenhuma. Ele podia ficar só no local que era o pátio onde os gentios podiam chegar. E os estrangeiros também entravam ali. Então aqui está dizendo, e essa é a angústia que há no coração de muitas pessoas lá fora. Elas acham porque pecaram a vida inteira, porque elas estão levando uma vida, que elas não podem vir à casa de Deus, que elas não podem um dia entregar sua vida a Jesus. Cabe a gente falar que todos podem ser alcançados. Há uma angústia, gente, no coração de quem não tem Jesus. Assim como havia no coração dessas pessoas aqui, o eunuco dizendo: eis que eu sou uma árvore seca, eu não vou não, eu não vou. Ele começou a ficar angustiado, a angústia na sua alma, e todos podem ser alcançados.
Sim. Às vezes as pessoas pregam acusando a religião do outro. Você fala de Jesus, não fala da religião do outro, não. Fala de Jesus. Quem vai completar a obra é o Espírito Santo, não somos nós que conversamos. Nós falamos, como é que Jesus falou? O semeador saiu a semear. Nós somos semeadores, nós saímos a semear. Semeou na rocha, semeou à beira do caminho, no meio dos espinhos, e na terra boa. Nós vamos semear. Uma hora vai cair de semente na terra boa, e aquela semente pode não frutificar na mesma hora, porque tem semente que demora, fica ali, de repente brota. Aquele familiar seu, aquele amigo de trabalho, aquela pessoa que você falou de Jesus, aquela pessoa que você tem dado testemunho, continue falando de Jesus, demonstrando Jesus na sua vida, precisou ajuda, né? Estende a mão, ora quando ele estiver com dificuldade, faça isso. Essa semente está plantada, e a terra boa vai germinar, pode ter certeza. O nosso papel é semear. Quem faz frutificar é o Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo. Nós achamos muitas vezes, uma vez uma pessoa falou comigo assim: pastor, às vezes o senhor faz apelo e não vai ninguém, o senhor não fica chateado? Eu não, vou continuar fazendo apelo até eu morrer. Por quê? Porque a semente foi plantada, o apelo foi feito. Tem gente, um dia na sala de liderança, eu perguntei: quantos aqui aceitaram Jesus e não foram à frente no apelo? A maioria tinha aceitado Jesus e não foi à frente. Tem gente que fica com vergonha na hora. Que bom quando a pessoa vem, que aquilo quebra uma barreira enorme de Satanás. Mas tem gente que às vezes não, mas aquela semente foi plantada. Às vezes em casa, eu vou aceitar Jesus, eu quero Jesus, começa a fazer a sala de batismo e se torna um crente fiel, abençoado na presença de Deus. Nós temos que fazer apelo por Jesus, nós temos que dar testemunho, nós temos que falar da palavra, porta. Então aqui, nós vemos a angústia do povo. O povo está angustiado, gente. O povo sem Jesus, está sem esperança. Eles estão igual esse povo aqui, será que Deus vai me aceitar? Mas eu fui dessa religião há tantos anos, eu fui tão pecador, eu fiz isso, fiz aquilo. Cabe a nós: arrependei-vos, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Acabou, apagou, daqui para frente é outra história. Então nós vemos no versículo 3 aqui, exatamente um clamor deles, um clamor. E aí, como que os salvos são alcançados? O versículo 4 até o versículo de número 8. Alguém leia, por favor. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós vemos, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, aqui é nós que devemos pregar, assim diz o Senhor, pregar a palavra como ela é. Não tem história. Eu sempre falo isso, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. As pessoas querem fazer uma coisa, é muito simples. Tem que entregar a vida a Jesus Cristo, reconhecer Ele como Salvador, seguir os mandamentos dEle,
não tem que inventar nada. Não tem que inventar nada. A simplicidade do Evangelho. A palavra de Deus nos diz que até os loucos, ou seja, gente vai ouvir e vai ser alcançado. Pela simplicidade que é o Evangelho. Então, né, você fala assim, esse daí é doido, e etc. Mas o entendimento para aceitar Jesus é muito simples. É só seguir a palavra de Deus, essa simplicidade do Evangelho, que nós temos que estar pregando. Mas, aqui nós vemos, né, ele dizendo, no versículo 4, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Está dizendo, ó, o que eu quero do eunuco, do estrangeiro? Eu quero não que se ajeite o Evangelho para eles aceitarem, para, como diz, agradar gregos e troianos. Nós vamos inventando algumas coisas, não, vamos amenizar nessa área aqui, não, o Evangelho é o Evangelho de Jesus, não tem assim, e se a pessoa não aceitou Jesus? A palavra de Deus diz que o único caminho que conduz à salvação é Jesus, não existe outro. Não existem muitos caminhos. Todas as religiões levam a Deus. Mentira do diabo. É mentira do diabo. O sincretismo religioso, a mistura. Vamos fazer o seguinte: para atrair as pessoas lá fora, vamos trazer algumas coisas lá de fora para agradá-los. E com isso, nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas. Mas não é isso que Deus quer. Quando Deus fala aqui, Ele é muito claro. Ele diz o seguinte aqui no versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte. De quem que é o monte? É de Deus. Então o Evangelho que nós pregamos é a palavra de Deus. Não adianta falar assim, não, vamos amenizar um pouquinho o Evangelho? Pode isso pode também, mas isso pode para que outras pessoas sejam salvas. Não, a palavra de Deus diz que não é não. Vamos amenizar, igual tem sido amenizado por algumas igrejas, em relação ao homossexualismo. Não tem problema não, é amor. O amor é mais importante. A palavra de Deus diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Nós vamos amenizar, nós vamos amar os homossexuais e pregar o Evangelho para que eles se convertam, que é um pecado como qualquer outro, como que rouba, como que mente, como que adultera, tudo leva para o inferno, tudo leva para o inferno. Não sou eu que digo, a palavra de Deus diz isso. Então nós não vamos amenizar para alcançar um grupo maior, porque quem que é o monte, o santo monte, é do Senhor. E ele diz assim, e os alegrarei na minha casa de oração. De quem que é a casa de oração? É de Deus. Então não adianta eu achar que a casa é minha e eu vou fazer os acréscimos de pastor Rimac ao Evangelho. Não, não existe isso. E tem muita gente fazendo os acréscimos dele no Evangelho. Mas não está correto, porque a casa é de Deus. E ele ainda diz, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. É de Deus o altar. O altar é de Deus. Por isso que a gente tem que subir no altar com temor e tremor. E pregar apenas aquilo, e cantar apenas aquilo que Deus quer ouvir e que Ele instruiu, que é a sua palavra. São cânticos segundo a sua palavra, são pregações segundo a sua palavra, tudo segundo, porque o altar é dele. E ainda ele conclui aqui, porque a minha casa será chamada casa de oração. A casa de quem? É de Deus. É de Deus. Não é a minha casa,
apesar que a nossa casa, isso aqui é a nossa casa, né? Extensão da nossa casa. Mas a casa, o dono da casa é Deus. Então, tudo tem que ser segundo Deus. Então, o estrangeiro é aceito? Sim. O eunuco é aceito? Sim. Todas as nações são aceitas? Sim. Mas não com sincretismo religioso, mistura de religiões. Existe aí, né? E nós sabemos que Satanás, uma das formas que ele vai chegar no final dos tempos, é a união de governos e união de religiões. Para quê? Para agradar todo mundo. Vim tudo por uma coisa. Não tem problema, é a mesma forma de pensar, só pensa um pouquinho diferente. Então, todas as religiões levam a Deus. Não. A palavra de Deus leva a Deus. Jesus Cristo é o único que salva. Nós só temos o Espírito Santo para nos instruir. A palavra de Deus, na sua totalidade, é a palavra de Deus. Não existe, isso me agrada, eu sigo, isso não me agrada, eu não sigo. É a palavra de Deus, mesmo que me desagrade, que não seja bom para a minha vida naquele momento, eu tenho que servir a Deus. Então, nós não tem mistura. Deus quer alcançar todos, mas Ele quer alcançar do jeito dEle, segundo a palavra dEle. Ele quer ser o único Deus adorado. Ele não aceita adoração a outros deuses. Ele não aceita que alguém acrescente nada à sua palavra. Ele não aceita que nós comecemos a inventar coisas para atrair pessoas que estão em pecado e viver em pecado. Atrair as pessoas que estão em pecado para que eles se arrependam. Eles ouçam a palavra. Pode doer no coração quando a gente fala contra o pecado das pessoas. Dói. Mas é o único meio dele ser salvo, é quando ele se arrepende do seu pecado. Ele precisa se arrepender. Eu respondi, se não entregar a vida a Jesus Cristo, o único caminho é Jesus. A palavra de Deus diz isso. Por isso que nós temos que pregar. Eu estou falando aqui, missões, nós temos que fazer missões. Nós temos que pregar lá. Hoje na Tailândia, você pode ter certeza, mal parte já ouviu falar de Jesus. Só que continuam sendo enganados. Você vai lá entre os livros de Buda, tem um livro lá, Jesus. E o que eles estão falando de Jesus? Simplesmente que Jesus Cristo é um espírito evoluído. Evoluiu, mas não é o Salvador. E eles sabem, já ouviram falar que Ele é o Salvador. Também precisa entregar a vida para Jesus. Judeus também precisam entregar a vida para Jesus. É a palavra de Deus. Eu tenho que falar a verdade. Não adianta falar, mas o índio lá, tão bonzinho, não sei o que. Nós temos que pregar para ele. Agora, o juízo é com Deus. Não cabe a mim falar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não cabe eu falar. Tem muita gente lá na Tailândia que vai ser salvo. E gente que está dentro da igreja que não vai ser salvo. Por quê? Ouviu falar, mas não obedece à palavra de Deus. Brinca com Deus. Se morrer em pecado, vai para onde? Para o inferno. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. E nós precisamos pregar, porque senão nós vamos ficar enganando as pessoas. Não. Inclusive, entre os evangélicos surgiu um conceito, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, você entregou a sua vida para Jesus, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, é a super graça de Jesus, é a super graça, que você não vai para o inferno de jeito nenhum. É claro que vai, gente. Como é que um pecado, Deus é santo, Ele não recebe nem a nossa oração, vai receber a gente no céu se a gente estiver em pecado, morrer em pecado? Nem a nossa oração é recebida por Deus.
A palavra de Deus diz, aqui Isaías mesmo diz, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, e as vossas orações. Como? Então nós precisamos. Então, a santidade na nossa vida está no arrependimento de pecados e fazer a justiça de Deus, ou seja, obedecer a palavra de Deus. Quanto mais eu me arrependo dos meus pecados, e eu vou cada vez arrependendo menos, porque eu vou pecando menos, e eu vou mais seguindo a palavra de Deus, mais santo eu sou. E nós prosseguimos para o alvo. Não alcançamos, mas prosseguimos para o alvo. Qual que é o nosso alvo? Ser parecido com Jesus. Eu vou caminhando, mas eu vejo que eu preciso cada vez mais para chegar no alvo, mas eu vou caminhando, vou me arrependendo dos meus pecados e vou seguindo a lei do Senhor. Então, é preciso que a gente entenda que missões, ele tem que chegar em outros corações, a nossa casa tem que estar arrumada, e nós temos que chegar lá, e quando chegarmos lá, não misturar, fazer o sincretismo religioso. Não vamos fazer, aqui o povo é budista, vamos fazer um cristianismo misturado com budismo. Não. É meu monte, Deus diz, minha casa de oração, meu altar, tudo é dele. É do jeito que Deus quer. Ou nós seguimos, ou não seguimos. O morno, ele vomita da sua boca. Ou eu sou seguidor de Jesus, ou não sou seguidor de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, existem dois caminhos. Eu sou o caminho. Esse caminho é estreito. Existe um caminho que é largo, conduz à perdição. Você segue. Se você quiser seguir, você pode seguir. Você escolhe. Nós escolhemos. Amém? Você possa pensar um pouco mais em falar de Jesus para os não alcançados. Tem gente não alcançada muito perto de você. Você possa orar pelas nações, para que Deus possa alcançar muita gente que está indo para o inferno. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter entregado um dia a nossa vida ao Senhor, reconhecendo o Senhor como o nosso único e verdadeiro Salvador. E nós, Senhor, queremos falar desse Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos propagar isso a todo mundo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ó Deus, que haja conserto a cada dia na nossa vida, para nós podermos, ó Deus, usufruirmos da Tua presença, usufruirmos, Senhor, da Tua graça sobre as nossas vidas, que possamos ver muitos amigos, familiares sendo salvos pelo Senhor. Ó Deus, salva, Senhor, por misericórdia, as nações deste mundo. Ó Deus, o Senhor, eu sei que esse é o Teu desejo. Usa-nos, ó Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, na certeza que a Tua palavra, Senhor, vai nos conduzir em nome de Jesus. Amém.